Quebra-cabeça do sucesso. Oferecimento. A CISC, parceira do empresário, amiga do consumidor. BNI, a maior rede de networking em negócios do mundo. Seja membro. Imobiliária Cardinale, a maior e mais completa imobiliária do interior paulista. Grupo Engefort. Engefort 8000. Alarme sem fio. Proteção sem falhas. Jabu. Elétrica, hidráulica e iluminação. Lojas em São Carlos, Araraquara e Bauru. E Latina. Orgulho em ser brasileira. Mais de 30 anos de mercado. Seu momento, nosso eletro. Bem-vindos ao Quebra-Cabeça do Sucesso, mais divertido e desafiador programa de TV e videocast sobre negócios da nossa região. Eu sou a Alessandra Paulilo e hoje eu vou conduzir aqui um bate-papo leve e divertido para que você forme o seu quebra-cabeça do sucesso. E o tema do episódio de hoje é a trajetória de sucesso no cenário lírico mundial. O mercado lírico no Brasil é muito restrito e competitivo, exigindo extrema dedicação, talento e muitas vezes busca de oportunidades no exterior. O foco principal do gênero são os sentimentos, as emoções, o mundo do eu lírico. A carreira requer formação vocal intensa, dedicação e investimento. É um mercado que, apesar de ser muito específico, possui fãs dedicados e um alto valor cultural e financeiro. E uma marca que também tem fãs é a Latina. Quando a gente compra um eletrodoméstico, a gente espera que ele dure, que ele funcione bem, ano após ano, sem dar dor de cabeça. E é justamente a durabilidade que faz a Latina ser lembrada com muito carinho. São produtos feitos para resistir ao tempo e acompanhar a vida das famílias brasileiras. Na loja de fábrica da Latina em São Carlos, é possível ver tudo isso de perto, sentir a robustez de cada produto, avaliar os acabamentos e ter a certeza de estar levando para casa algo que vai durar. O endereço da loja é na Avenida Getúlio Vargas, 2700, e funciona de segunda a sexta das 8 às 5 e aos sábados das 8 ao meio-dia. Durabilidade é um valor que a gente só percebe quando vê de perto. Latina, seu momento, nosso eletro. Para quem busca um endereço premium para morar em São Carlos, o residencial Faber 5 é o último condomínio fechado do bairro mais valorizado da cidade. Com lotes a partir de 300 metros quadrados, tem lazer completo, piscina, academia, quadra de beach tênis e de esportes, playground, salão de festa, churrasqueira e até um pet place. Tudo pensado para você viver com conforto e exclusividade. Localizado ao lado do Shopping Guatemi, rodeado de serviços que facilitam o dia a dia. Residencial Faber 5, um convite para morar bem e investir com tranquilidade. Mais informações, entre em contato com a Imobiliária Cardinale. E para ter tranquilidade, a gente precisa investir em segurança. E quem a gente ama, a gente protege. Com alarme sem fio da linha Engefort 8000, sua família e seu patrimônio ficam protegidos. A instalação é rápida, limpa, sem quebrar paredes e de alta tecnologia. Mais tranquilidade, mais controle, mais carinho para você. Atendimento rápido e personalizado. Peça uma simulação gratuita e você será atendido em 24 horas. E proteja-se com quem sabe proteger. E chegou o momento de apresentar o meu convidado. Ele é nascido em Sertãozinho, graduado em música pela USP. É tenor e cantor lírico. Considerado hoje uma das referências da música erudita no Brasil. Apadrinhado pelo maestro João Carlos Martins, ele já se apresentou para celebridades, pessoas de muita personalidade também, como o Papa Francisco, o Príncipe Albert II de Mônaco, presidentes da República, além de colecionar diversas apresentações na Europa, América e na Ásia. Meu convidado de hoje, Jean William. Olá. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Delícia ter você aqui pra gente falar um pouquinho de música, né? De música clássica. Nascido em Sertãozinho, mas você morou em Barrinha. Nascido em Sertãozinho porque quem tem a minha idade, mais ou menos, né, sabe que o município de Barrinha, que é um município relativamente jovem, ele inaugurou o seu hospital só depois de 1987.
Então até esse período as mulheres grávidas que iam dar à luz teriam que ir ou para Ribeirão Preto ou para Jaboticabal ou para Sertãozinho, onde tinha santas casas, hospitais das clínicas que pudessem então receber essas mães que estavam aí prestes a dar à luz. Então só nasceu mesmo, dia seguinte foi embora. Só nasci, é engraçado porque a minha história ela é repleta de muitos resgates, né? Então nasci em Sertãozinho, voltei para Barrinha onde estava a minha família biológica, né? E lá cresci até os 15 anos e dos 15 para frente voltei para Sertãozinho, onde eu reencontrei uma família afetiva. Então tem essa coisa de resgates, assim. Eu sou um cidadão do mundo efetivamente. E aí voltando lá na sua infância, nesse tempo que você ficou em Barrinha, você foi criado pelos seus avós? Criado pelos meus avós maternos, né? Meu avô chamado Joaquim, minha avó chamada Iraci. E no seio dessa família foi onde eu, criado, aprendi a conviver com a música de uma forma muito genuína, assim. Que estilo musical que seu avô gostava? Meu avô sempre foi um homem muito eclético dentro do universo da música popular, né? Então, um indivíduo que tocava chorinho, que tocava seresta, que tocava valsas, que tocava música sertaneja, mas o grande forte sempre foi essa música espiritual, né? Então, tocava na igreja católica, nas missas de domingo e fazia muito também encontro de folias de reis, né? Então, é um homem realmente muito inserido nesse contexto da música religiosa, assim. E você, quando olhava todos esses estilos musicais, algum em específico te chamava atenção quando você era criança? Sempre foi da música da igreja, né? Porque como eu ia com meu avô e ali eu aprendi, comecei a cantar e de repente comecei a cantar sozinho, a fazer solos, né? Então eu meio que comecei a me preparava para cantar solo na igreja. Então durante praticamente toda a minha infância, apesar de cantar, aí comecei a cantar na escola, aí os professores trouxeram outros estilos mais voltados para a música popular brasileira, mas o grande forte era a música de igreja, a música de missa mesmo. E nessa época você já brincava de imitar o Luciano Pavarotti? Ou foi depois? Essa é uma história curiosa, porque assim, meu avô tocava violão e eu cantava junto com ele, né? E aí eu comecei a subir em cima do telhado, gostava de subir em cima do telhado e imaginar que eu tava num palco muito alto, assim, né? E lá ficava cantando e cantava. E aí cantava as músicas que eu aprendia na escola também, como Ontem um menino que brincava me falou, do Gonzaguinha, enfim. E ali eu ficava imaginando que eu estava cantando com esses cantores. E aí essa história do Luciano Pavarotti, ela é curiosa porque tinham as novelas que tinham temáticas italianas, né? Tinham cantores brasileiros que gravavam em italiano, como a Zizi Posse, o Renato Russo. Tinha Laura Pausini, que era um fenômeno italiano no Brasil e na América Latina. E o que muito me marcou, que foi a abertura das Olimpíadas ou da Copa do Mundo, onde os 3 tenores estavam cantando. Então quando eu ouvi aquela voz daquele tenor, principalmente o Pavarotti, assim, eu comecei a imaginar que eu pudesse ter isso dentro de mim, mas nunca tinha falado isso pra ninguém, assim, né? Essa oportunidade de me comparar ao Pavarotti veio muitos anos depois, quando eu já estava na adolescência, assim. Mas você soltava a voz e quem estava em volta já ficava impressionado? Sim, desde que eu comecei a cantar, as pessoas, eu sempre tive que confrontar essa natureza da emoção, assim, as pessoas me ouviam cantar e choravam. E eu achava aquilo um pouco curioso, mas como eu era criança, né? Ou seja, a tua inocência não permite que você distingua que as lágrimas também serviam como uma emoção positiva, né? Então, no final do ano, por exemplo, que tinha o alto do Natal, o presépio, que eu sempre fazia o papel de pastorzinho ou de anjo, e aí no final da apresentação, então é Natal, e o que você fez? Ou seja, a voz era uma voz de criança que cantava bem, a mensagem que aquela música passava era uma música muito forte e as pessoas viam as lágrimas e se emocionavam. Então, desde que eu comecei a cantar, sempre fui o menino da cidade que cantava, assim, o neto do Joaquim que sabia cantar bem. E como é que foi na adolescência que você vira vocalista de uma banda de rock? Como todo bom adolescente, né, eu assistia TV e via aquelas séries de adolescentes, de escola, de colégio, como Malhação e tal, Dawson's Creek, que passava no sábado, assim. E aí eu, quero montar uma banda de rock, juntei uns amigos da escola e tal. E a gente começou a ensaiar de domingo e aí o pai do baterista era um grande incentivador, assim. Ele queria que o filho fosse realmente um superstar. Eu só queria cantar, gostava de cantar e tava ótimo. E aí a gente começou a cantar nos barzinhos, assim, e esse pai desse baterista ia junto e acompanhava, virou meio que o empresário da banda, né, a banda Eros. E foi um período interessante, porque trouxe, de certa forma,
uma experiência de palco, né? Você tá, querendo ou não, mesmo que seja no ambiente do bar, onde você está se apresentando, muita gente está bebendo, está conversando, mas tem sempre uma meia dúzia que está prestando atenção, que manda pedir música. Então foi uma experiência divertida. E você gostava de cantar esse estilo também? Eu gosto até hoje, gosto, inclusive pelo menos uma vez por ano. Eu encontro esses meus amigos dessa época e a gente faz uma apresentação no bar onde a gente costumava cantar quando era moleque, assim. E aí vem a turma que estudava junto, todo mundo toma uma cervejinha, escuta a música, se diverte e fica essa coisa descontraída. E aí do rock, como é que surge o canto lírico na sua vida? Essa é a mais curiosa de todas, porque praticamente o meu ambiente de cantar era dentro da missa no domingo e na escola, né? Então, porque as professoras me viam na igreja, aí quando chegava, você é aquele menino que cantou na igreja, você não quer cantar no dia das mães, você não quer cantar no dia do professor, você não quer cantar no dia da bandeira, e aí cantava de hino nacional brasileiro, a minha mãezinha querida, exato. E aí quando eu já estava no ensino médio, a diretora da escola, que tinha um afeto muito grande por mim, assim, é uma pessoa muito especial porque tem um carinho diferenciado pela educação, pela pedagogia, que chama Rose. Ela falou, olha, Jean, vai ser lançado no estado de São Paulo, nas escolas públicas, um concurso de música. E eu gostaria que você fizesse, né? Quem sabe você não ganha. E vai começar aqui na escola. E eu já estava estudando numa escola em Sertãozinho que chamava Winston Churchill. E aí eu falei, tá bom. Aí chamei um amigo da banda, ele tocou violão e começou lá a cantar Is this love that I'm feeling? E ganhei o concurso cantando essa música. Aí ela falou, bom, agora tem a segunda etapa, que é você ir para a semifinal, que é na diretoria de ensino de Ribeirão Preto. E aí fui para a diretoria de ensino de Ribeirão Preto, fiz o concurso, mas aí não passei, fiquei em segundo lugar. Quem ganhou foi uma outra moça. Aí a diretora da escola falou, olha, mas você ganhou aqui na nossa escola. Ou seja, você é o melhor da nossa escola, então eu não quero só te dar uma medalha. Eu acho que uma pessoa, quando ela reconhece algum talento, ela precisa fazer algo com isso. Então eu vou arrumar uma bolsa de estudos para você estudar canto num conservatório. E eu, obviamente, que eu não queria perder, porque a paixão pela música era tanta e as condições financeiras não me permitiriam pagar um conservatório de música, uma aula de canto. E aí eu fui. E quando eu cheguei lá, a professora de canto era professora de canto lírico, né, de ópera. Ela falou, olha, eu não sei nada de rock, eu não entendo rock, eu não falo esse idioma da música popular, eu ensino canto lírico. E aí eu lembrei que na minha infância eu via o Pavarotti, o Plácido Domingo cantando Perhaps Loves com John Denver, etc. Falei, mas canto lírico é aquele Pavarotti? Ela falou, sim. Eu falei, bom, eu sei imitar o Pavarotti. E algumas pessoas, mas como, eu vou falar hoje, eu acho que eu nunca contei essa história toda, assim, né? Eu tinha uma tia que era irmã do meu pai, eu cresci longe da minha família paterna, né? Mas como a cidade era muito pequena, a gente se cruzava na rua, então a gente não se frequentava mais, cruzava na rua. E eu tinha uma tia que era irmã do meu pai, Yolanda, que ela tinha uma voz muito impostada, então quando ela falava assim o tempo inteiro. E eu imitava essa tia. Então tinha um pouco dessa imitação dessa tia, junto com a referência musical do Pavarotti. Eu falei, bom, deve ser isso. E comecei a cantar a propaganda do sorvete, dá-me um corneto. Aí a diretora olhou pra mim, a professora de canto olhou pra mim e falou, olha, como imitação não tem nada a ver com o Pavarotti, é ruim. Mas é a sua voz, tem um material vocal aí, né? E você só precisa se dedicar, estudar. E aí eu achei legal aquilo, falei, bom, eu acho que no fundo, dentro da minha cabeça, já existia um pouco de um empreendedor, assim, porque vindo da realidade econômica da onde eu vinha, que tinha muito amor, que tinha muito afeto, nunca passei fome, não foi isso, mas era uma realidade que não permitiria voar muito mais alto do que aquilo que eu já podia fazer. Eu falei, bom, então aqui eu acho que é a minha virada de chave. Falei, bom, eu nem sei o que é, não sei se eu vou gostar disso, mas eu vou fazer. E comecei a frequentar as aulas todas as quartas-feiras, no fim da tarde. Eu ia lá e tinha aula de técnica vocal com essa professora. Aí a primeira área que ela me deu foi uma área sacra do César Funk, que chamava Panis Angelicus. Aí estudei aquela área muito tempo, depois ela me deu uma canção popular italiana, que chamava Conte Partirò, que na época era um grande sucesso. E aí é assim que começou essa relação vocal, né? E íntima, porque eu acho que o cantor ele só pode se tornar um cantor de determinado estilo musical quando ele se apaixona pelo jeito que ele canta aquilo, né? E aí essa coisa foi sendo conquistada, construída, e aí ela nasceu.
E para quem está assistindo, né, que a gente até teve esse bate-papo antes de começar aqui, que também era uma grande dúvida minha, a gente vê muito essas palavras quando a gente vê a música clássica. Quando a gente vai num concerto, quando a gente assiste uma ópera, a gente acha que é música clássica. E aí a gente vê outras palavras, que é o canto lírico, a gente vê a música erudita, né, e muitas vezes se usa tudo isso como sinônimo, né? Como que você define essas palavras? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que vivendo num país de tanta pluralidade como é o nosso, né, eu acho que a gente precisa facilitar. Eu sou um grande democratizador da cultura, da arte, né? Então, eu acho que a arte que tem um papel profundo na formação intelectual de uma sociedade, né? Na formação motora, inclusive, das crianças, a arte ela desenvolve um papel que é muito importante numa série de necessidades do nosso coletivo, né? Então, primeiro a gente precisa pensar que a arte ela tem essa função. Segundo, o grande papel da arte, que é da emoção, né? Que é conectar com os seus afetos, né? Então, você vai num teatro, você vai sentir raiva do vilão e você vai sentir a afeição pela mocinha ou pelo mocinho, etc, etc, etc. Então, primeiro, eu acho que a gente tem que ter essa paixão, ou seja, tem que despertar emoção, né? Essa é a função. E a emoção, quando a gente fala, eu tenho que me emocionar, aí você sentiu medo durante uma música inteira e você acha que aquilo não é emoção. É emoção, é uma emoção que de repente você só não soube como confrontar ou compreender, mas você se emocionou com aquilo. Então, acho que esse é o primórdio, assim, né? Depois, com relação a nomenclaturas, a gente vive num período do mundo, né, da sociedade, onde a tecnologia ela faz tudo em pílulas. Então, assim, obviamente que se você falar para um professor universitário de música no departamento de música, o que é música clássica, ele vai definir como um período do Mozart ou do Beethoven. Mas se você falar, por exemplo, para uma pessoa que é apaixonada pelo Beethoven, pelo Mozart e pelo Liszt, ela vai falar que tudo é música clássica. E errada ela não vai estar. Com relação à palavra lírico, né? Então, assim, o que é canto lírico? Então, canto lírico é um cantor de ópera. Porque vem de onde? Vem da capacidade de você musicar esses poemas que vinham dos vassalos, que vinham dos trovadores e que depois se transformou na escola de música de Firenze, no que a gente conhece hoje como ópera, né? A primeira ópera, que é a Daphne, né? Enfim. É uma longa história, assim. Então, acho que o primordial, para além das nomenclaturas, é que a gente realmente se interesse por aquilo que essa música desperta. Eu acho que tem que ser mais simplificado primeiro. E, obviamente, à medida que você vai se aprofundando, você automaticamente vai aprendendo a diferenciar. Mas, por exemplo, clássico, se você entra nas plataformas como... Enfim, não vou nomear Spotify, qualquer outra. YouTube, sempre vai estar escrito música clássica. Tá. Né? E aí... Qual a diferença do cantor lírico pro tenor? Nenhuma. Na verdade, eles se unem. O que acontece se você falar tenor, o tenor ele se enquadra tanto na música erudita clássica como na música popular. Porque o tenor é um homem com voz aguda. Esse é o tenor. Então, nós temos aí duas classificações básicas. Elas têm subdivisões, mas eu vou dar a básica para o masculino. A voz masculina grave, que é o baixo. A voz masculina aguda, que é o tenor. A voz feminina grave é o contralto. A voz feminina aguda, que é a soprano. Então, um tenor é um homem que tem capacidade de alcançar notas agudas. Um cantor lírico é um cantor de ópera. Perfeito. E aí, como foi a escolha de fazer graduação em música? Na verdade, não foi uma escolha. Eu digo que a minha vida, a minha vida é de uma fluidez impressionante. O que aconteceu foi, depois de fazer tanto tempo essas aulas de canto com essa professora Rosana, a diretora Rose, que era da escola pública onde eu estudava, sugeriu que eu abrisse um simpósio de educação para que as pessoas vissem o que eu estava aprendendo, como uma forma de dar exemplo. E aí eu fui cantar esse simpósio, uma música do Bocelli, que é o Con te partirò. E aí quando eu terminei de cantar, uma professora de geografia chamada Júlia veio até mim e falou que eu era a reencarnação de um tenor italiano famoso chamado Caruso. E eu tinha 15 anos, eu não sabia quem era. A Júlia era espírita, alguma coisa? Ela é tá. Sim, eu não sabia quem era Caruso, o que era reencarnação, fui criado dentro de uma outra doutrina. Sim. Falei, não sei o que é reencarnação, nem o que é Caruso, mas se for bom. E essa professora, ela realmente
ela se empenhou, assim, porque eu acho que essas são as coincidências boas da vida, né? Porque você pode ouvir muita coisa boa e você fala, bom, isso foi bom, me emocionou, fim. Mas tem gente que não, tem gente que quer fazer algo com aquilo. E a dona Júlia entendeu que aquilo era uma missão para ela, que já estava na sua última etapa profissional, caminhando para a aposentadoria, né? E ela dedicou essa atenção e falou, olha, eu quero que você se dedique, faça um festival, um concurso de música, faça um vestibular e entre dentro da universidade. Aqui na USP, em Ribeirão Preto, tem um departamento de música, que estava começando, inclusive. E eu não sabia ideia, não fazia ideia do que era a USP. O que é USP? USP para mim era onde tinha o hospital das clínicas, assim. Eu sabia que podia estudar música onde tinha um hospital. Enfim. E ela sugeriu então que, olha, eu vou te levar na minha casa. E me levou até a casa dela, lá tinha um piano, eu comecei a tocar de ouvido a Ave Maria de Schubert. E ela falou, mas como você sabe tocar isso? Eu falei, meu avô toca tudo de ouvido, e eu também. E minha avó tinha me dado um pianinho assim, vermelho, daqueles que saiu de brinquedo. E eu comecei a ver que dava pra fazer mais do que um dedinho, dava pra juntar... Olha, eu tive também e eu tocava do Danoninho. Era esse pianinho. Era esse. Aí eu falei, então foi assim, eu comecei a ficar mais curioso e fui me desenvolvendo. Ela falou, olha, eu acho que você deveria morar na minha casa. Pra você aí você estudar. tava na faixa dos 17? Eu já perto tinha do vestibular, 16 anos, Aí ela falou, você deveria morar na minha casa. Eu falei, tá bom, eu acho que minha avó não vai deixar, mas pede pra ela. E ela ligou pra minha avó, pediu, né? E minha avó falou, ela falou, olha, meu nome é Júlia, sou professora, o neto da senhora é um menino que tem um talento raro, e a gente gostaria que ele estudasse para desenvolver. E minha avó respondeu, olha, para estudar não precisa nem voltar, pode ficar. E é muito curioso, assim, né? Porque se a gente olha para o lado do apego, você fala, como é que alguém desiste, fala para um jovem... tão rápido. Um jovem, né? Um menor de idade, você fala, pode ficar aí mesmo. Mas se você olha pelo olhar da oportunidade, ou seja, ela enxergou com muita grandeza o que ela nunca poderia oferecer. E aí comecei a morar na casa dessa professora e, claro, encarar os desafios da convivência. Ela tinha 4 filhos mais velhos, um filho estava fazendo vestibular assim como eu, enfim. E aí ela investiu, contratou professores privados de música, de inglês, de literatura, de história, para eu me preparar para a FUVEST. Então era uma rotina bem pesada? Muito pesada. Eu realmente vivi, eu diria que eu vivi aquilo que os grandes compositores do período clássico, né, viviam, que era ser descoberto por um mecenas, esse mecenas te adota, ele te leva para a casa dele, que antigamente era uma grande mansão, um castelo, e lá você se dedica 100% àquilo até que você se torne o melhor daquilo. Porque eu estudava, de fato, 16 horas, 14 horas por dia, porque eu vinha de uma defasagem de ensino, não só por conta, não é uma crítica social ao sistema de ensino, mas uma cultura. Eu entendi que eu tinha que fazer a escola e terminar a escola, mas eu não tinha nenhum propósito com aquela coisa da educação ainda, né? Então aí quando veio um grande propósito, eu tive que refazer o meu caminho e entender que eu estava defasado. Então eu estudei muito para passar no vestibular e automaticamente para passar na prova de aptidão, porque além de uma prova normal de vestibular, quando você vai fazer um concurso de música, você tem que fazer uma prova de aptidão, que tem teoria e prática. Então ela contratou uma professora de teoria musical, uma professora de canto, para que eu pudesse ir me preparando para esse vestibular. E assim, foram os 8 meses mais intensos da minha vida e passei, né, naquele ano, que foi o ano de 2003, quando eu fui aprovado na FUVEST. Vou fazer só uma pausa aí para quem nunca soube muito sobre a carreira de música, vestibular de música, tem essa prova de aptidão, mas eu posso ter aptidão em várias áreas. Eu posso ter canto, posso tocar um instrumento, Exato. Eu escolho uma área. Composição, por exemplo. Hoje, os cursos de música no Brasil e no mundo, né, então, se você é um pianista, você vai fazer uma prova de aptidão em tocar piano, além da prova de teoria musical. Se você é um compositor, você vai fazer uma prova de teoria musical e vai apresentar um exercício de composição, né? Então são diversas as aptidões. E aí na faculdade, quais foram os principais desafios? Foram alguns, porque eu acho que tem uma coisa de realidade social, né? Quer dizer, a gente precisa abordar isso com muita clareza. Quem vem da escola pública e entra dentro de uma universidade, hoje talvez, graças a Deus, depois de 22 anos, né? Essa história já tem. Ou seja, depois de 22 anos, eu acho que nós demos saltos muito positivos na questão da equidade, né?
Mas há 20 anos atrás ainda era um problema você sair da rede pública e ir para a universidade pública, porque as pessoas que estavam lá tinham se preparado muito melhor do que você. Então muita gente já tinha ido para o exterior, muita gente já tinha assistido inúmeros concertos, e eu não, né? Eu era um ET ali que tinha talento e só. Então eu tive que desenvolver uma inteligência emocional, tive que desenvolver uma inteligência prática, de convívio, e tive que ter uma grande destreza para fazer em 5 anos o que gente tinha aprendido em 15. E você tinha que lidar com essa frustração, dessa diferença de conhecimento só, ou existia muito preconceito também? Eu acho que aqui, pelo menos do meu ponto de vista, eu sofri durante esse período de formação, eu sofri sim alguns momentos de preconceito, mas era muito mais a frustração da disparidade social mesmo. Acho que essa é a maior, até hoje, né? Que é na questão da experiência, porque quando você, por exemplo, vai numa aula de História da Arte, aí o professor de História da Arte fala, os gregos, isso, a formação do teatro grego e tal, aí o indivíduo que está do seu lado fala assim, eu fui com meu pai para a Grécia e fiz uma viagem de férias e nós fomos nesse teatro de Atenas, é diferente de você ver sua foto, né? Então, essa experiência Então, assim, mas aí eu, obviamente, venci todos esses desafios e consegui me formar. Acho que é essencial a gente enfatizar que é um caminho vitorioso, né? E aí, você foi apadrinhado pelo maestro João Carlos Martins, né? Como é que foi essa história? Como é que vocês se conheceram? Essa é uma história muito curiosa, assim, porque eu, desde criança, assim, eu falava, eu tenho certeza, não sei, tem coisa que está na intuição, né? Eu sou uma pessoa muito mística, então eu acredito muito que existem coisas que estão no universo da tua intuição constantemente, assim. E desde a minha infância eu imaginava que eu ia encontrar pessoas que iriam abrir caminhos para mim, assim. Como eu vou ser muito vaidoso, né? Dizer, tipo, eu lia muito a Bíblia, né? A gente falava, João Batista preparava o caminho para Jesus Cristo, então eu falava, é possível que alguém também prepare o caminho para mim, né? Eu tenho certeza que em algum lugar existem pessoas que já têm essa disposição de abrir a estrada por onde eu vou passar. E isso aconteceu. Primeiro a Dona Júlia, né? O meu avô, óbvio, e depois o João Carlos Martins. E o João Carlos foi o seguinte, a Dona Júlia, que já tinha 4 filhos mais velhos, o filho mais velho, que é um médico, estudava na Universidade de Mogi das Cruzes. E lá ele começou a namorar uma moça, e essa moça era irmã de uma jornalista muito famosa em São Paulo, que é a Mônica Bergamo. E aí, como eu praticamente virei filho da Dona Júlia, então eu comecei... O quinto. O quinto. Comecei a frequentar todos esses ambientes. Então a gente viajava junto, a gente se encontrava nas férias, se encontrava nas viagens para a praia, etc. Enfim, aí quando o pai da Mônica faleceu, o pedido dele era que eu cantasse. Então assim, criou-se um afeto. Então, baseado nesse afeto que já vinha de longa data, eu pedi que a Mônica pedisse ao maestro uma audição para algum músico da orquestra dele, porque eu tinha visto o João Carlos no programa do Faustão, com a orquestra jovem, eu falei, bom, deve ter uma chance para algum cantor, já que tem instrumentistas. E a Mônica Bergamo, de prontidão, falou, não vou pedir, desculpa, Jean, não vou pedir, não vou ligar para isso, não posso ligar na casa de uma figura como o João Carlos e pedir isso. Mas se um dia ele me ligar por alguma razão, E aí o João Carlos um dia ligou para a Mônica, eles tinham uma relação, começaram a conversar e tal. E aí ela lembrou, falou, maestro, olha, tem algum músico da sua orquestra que poderia ouvir? Um jovem que é lá do interior de São Paulo, a minha irmã tem uma relação familiar com ele e tal. E o João Carlos falou, não, músico da minha orquestra eu não vou deixar ouvir não. Eu mesmo quero ouvir o rapaz, mas eu já vou te adiantar que essa história de ser um cantor lírico é uma história muito complicada, porque às vezes as pessoas falam que cantam bem, que sabem cantar e tal, mas é para cantar num ambiente familiar, né? Numa festa de família, num batizado, num casamento, num velório, que seja tal. Mas fazer uma carreira de cantor de ópera é muito difícil. O indivíduo tem que ter ou muito talento, ou estar muito preparado, ou os dois. Mas em consideração à nossa amizade, diga a esse menino que vem aqui. E aí eu entrei no Cometa e fui para São Paulo. Oferecimento, né? Nossa, eu vi até o ônibus agora. Oferecimento. E aí eu fui para São Paulo e aí cheguei lá nos Jardins, na casa onde João Carlos mora. A porta já estava aberta
E ele tava com a esposa, a Carmen, Pausa dramática. E como é que você tava? Coração disparado, suando frio ou tava super seguro? Morrendo de medo, assim. Porque você pensa, eu acho que existe... Vou falar até de uma coisa legal dessa coisa da inteligência emocional, da autoestima. É óbvio que você sabe da sua qualidade, né? Acho que você, depois que você... passei na faculdade de música, ou seja, eu já vinha com uma construção de autoimagem de que eu era bom, que eu também não era assim pra ser completamente descartado. Mas você passar pelo crivo de uma figura como aquela, te causa uma ansiedade, porque aquele homem tinha conversado com os meus ídolos, né? Ele tinha jantado com o Bernstein, ele conheceu o Villa-Lobos, ele conheceu a Jessie Norman, ou seja, ele fez show com o Ray Charles, ele conhecia o mundo. Então foi muito curioso, assim, entrei com o coração na boca, e o João Carlos com a esposa e o padre Marcelo Rossi junto. E aí eu falei, eu cresci na igreja católica. Você tinha quantos anos ali? Já era mais velho, tinha 22 anos. Sim, mas menino ainda ali. 22 anos é um garoto, hoje eu sei que é um garoto. E aí eu falei, e agora? Como é que eu, espero que eu vá bem. E o João Carlos, senta aqui e tal, e eu emocionado com a figura do padre, porque eu cantava na igreja, cantava as músicas do padre e tal, eu falei, meu Deus, além de tudo o padre vai ouvir, e agora? Aí o João falou, olha, nome bonito você tem, vamos ouvir se você canta bem. Sentou-se ao piano, começou a tocar essa área do Handel, da ópera Xerxes, que eu tinha levado do Handel, e eu comecei ombra mai fu di vegetabile. E o padre Marcelo se posicionou do lado do piano assim. Aí eu cantava, olhava pro lado e o padre assim. Nada. Não tem como dar errado. Eu falei, o padre tá abençoando. O João Carlos me interrompeu, eu nem terminei a área, ele me interrompeu, começou a gritar a esposa, Carmen, vem aqui! Aí a Carmen começou... Acho que você pensou, o que eu fiz, gente? Meu Vai chamar Deus. a segurança, me for pra fora. E aí a Carmen lá do escritório, lá no fundo da casa, gritando, João, que CD que é esse que tá tocando que você parou? Ele, não, é um menino, vem ouvir o menino. E aí ele falou, olha, Jean, você vai fazer o que amanhã? Eu tinha ido lá numa sexta-feira, fim de tarde. Falei, maestro, amanhã eu vou cantar num casamento na catedral lá de Ribeirão Preto, com um grupo de casamentos que eu trabalho. Não pode cancelar isso, amanhã você vai ser o solista da orquestra. Falei, meu Deus, aí não tinha, a gente usa muita roupa preta e tal. E improvisei uma roupa preta lá e fui-me embora no outro dia cantar no Clube Pinheiros, com a orquestra baquiana, com o João Carlos. E como é que é cantar sem ensaio, Porque existe um treino, não existe ou não? Eu já sabia a área e a gente tinha feito audição. Então ele tocou no piano, colocou a orquestra pra acompanhar e vamos embora, assim. Tá. E aí, a partir daquele momento, eu gosto muito dessa expressão que é do próprio João, né? A trajetória da esperança, a vida dos sonhos começou. Porque aí, aquela apresentação que foi muito marcante, foi a coroação de que eu tinha realmente um caminho naquela profissão. E aí comecei a cantar na Sala São Paulo, comecei a cantar no Teatro Municipal, sempre com o João Carlos. Aí comecei a ir dar entrevistas, porque realmente virei um fenômeno, né? Quer dizer, esse garoto de 22 anos, que tinha menos ainda... Tinha rosto de criança, assim, tamanho, estatura de criança. E aí comecei no programa do Faustão, na Ana Maria Braga, no Jô, na Hebe, eu fui na Hebe, pensa. Que delícia! Todos esses programas contaram essa minha história e o quanto a música tinha transformado a minha vida. Sem imaginar que muita coisa ainda viria pela frente, né? Mas esse encontro com o João Carlos eu sempre nomino como o maior divisor de águas, porque meu avô me passou o dom, né? A dona Júlia me levou para a profissionalização, para a educação, né? E o João Carlos me colocou no mundo profissional, né? Abriu as portas e falou, uma parte é comigo, a outra é com você. Então é muito gratificante, assim, os 3 J's da minha vida, Joaquim, Júlia e João. Nossa, que coincidência. E eu sou Jean. E como é que faz para a carreira internacional? Como é que surgem os convites para começar a cantar fora do país? Olha, essa coisa de como é que surgem os convites nos dias atuais, quase não existem convites, né? A gente tem que criar possibilidades, a gente tem que se lançar, né? Naquele ano, no ano seguinte, eu ganhei uma bolsa de estudos, né? E aí eu fui estudar em Milão. Fui fazer aula de canto, aula de preparação teatral, etc. E aí
normalmente no ambiente da música clássica, da ópera, as pessoas que mais começam a te encaminhar são os ambientes de educação mesmo, né? Principalmente aqueles de aperfeiçoamento, né? Então existem cursos de aperfeiçoamento, concursos de música, por exemplo, concurso de música de Pádua, concurso de música de Roma. Você vai aparecendo nesses cenários, né? Aí nesses cenários tem jurados, nesses cenários tem professores de canto, diretores de teatro e as figuras mais emblemáticas, que são os empresários desse cenário. E ali essas coisas começam a aparecer, você vai fazendo um networking, você vai conhecendo as pessoas e os convites vão aparecendo. Essa é a maneira mais comum, eu diria, de você iniciar uma carreira internacional. E aí eu já também vi que você chegou a cantar para o Papa Francisco aqui no Brasil. Acho que foi o maior público que você já cantou, talvez 1 milhão de pessoas. Imagino que tenha, né, sido uma experiência única. Foi a mais emocionante da sua vida? Eu não costumo dizer a mais, eu não gosto muito de dizer essa foi a mais, não. Porque eu acho que cada emoção que você vive no palco é genuína, né? Eu já tive, por exemplo, momentos que eu cantei para 10 pessoas em que eu me emocionei muito mais do que cantando para 2 milhões. Mas foi talvez uma das muito emblemáticas, porque primeiro a figura do Papa, né, ou seja, uma autoridade da igreja, um chefe de Estado. Segundo, na orla da praia de Copacabana, com todas as TVs do mundo inteiro viradas para você, ou seja, a visibilidade gigantesca que aquilo me trouxe, né? E principalmente a relação com os meus avós, ou seja, me remeteu diretamente a essa coisa do menino que cantava lá no altar da igreja. Agora tá lá em Copacabana com o padre. Tá num altar que é do tamanho da cidade, né? Então, isso... Maior que o telhado que você subia. Maior que o telhado, Então, acho que está nesse lugar, assim, do quanto eu até então eu tinha conseguido conquistar realmente o meu próprio espaço, a ponto de ter sido cogitado para brilhar nesse hall de estrelas, porque estava lá o Luan Santana, estava lá a Fafá de Belém, estava lá inúmeros cantores, né, principalmente da música popular, e eu talvez fosse o único cantor lírico, né, com essa visibilidade. Então, realmente um momento de gratificação, assim. E o coração estava disparado igual o dia que você chegou na casa do maestro ali, mais ou menos? Como é que é essa sensação? Eu tinha ficado mais corajoso, eu acho. Eu sempre fui bicho de palco, né? Assim, então, pra mim, eu acho que sempre foi muito rápido. Eu realmente me desconecto, eu não me conecto muito com a expectativa do que vai acontecer, mas do que está acontecendo dentro do palco. Então, pra mim, o que importa é o que está no palco, né? E aí, a partir daquilo, como vai reverberar na plateia, no público, é uma coisa que pode acontecer. Essa é a grandeza de você ser um artista, né? Esse ano eu lancei um disco de músicas inéditas. E aí, durante esse processo, assim, eu sempre ouvi falar, né? Esse é o filhinho que está nascendo e tal. Eu acho que está nesse lugar você ser um artista. É você finalmente entender que tudo aquilo que você carrega dentro de si próprio, desde do embasamento técnico, teórico, e depois dessa possibilidade de você vivenciar suas emoções e transferi-las através da sua arte, você entrega para o público. E aí o público faz o que ele quiser. Tem aquele que é um crítico, que ele vai nominar cada coisa que você fez. Tem aquele que é extremamente emotivo, que vai dizer cada palavra que você dizia, eu não entendia um único significado, mas o som me atravessava a alma de uma maneira. Então, eu acho que já estava nesse lugar, assim, de começar a entender que ser um artista era também desafiar as expectativas, né? E acho que a única coisa realmente de nervosismo era lembrar que eu era um menino cantando e agora o menino estava naquele lugar gigante. Mas enquanto artista, eu acho que eu já estava mais consistente, assim. E quando a gente fala em cantar, você mesmo falou das palavras, né? Você canta em vários idiomas, né? Você teve que aprender essas línguas, foi fácil? Em que momento que você dominou um pouco da linguagem? Eu já fui mais estudioso de idiomas, assim, na faculdade, no fim da faculdade. Estudei francês, estudei alemão, né? Inglês, obrigatoriamente, você tem que falar para sempre, né? Quem viaja pelo mundo, então, é obrigatório. Espanhol, depois quando fui para a Itália sem falar uma única palavra em italiano. E aprendi tudo na convivência, depois fiz um curso lá, enfim. Mas é extremamente necessário que você saiba o que você está falando, né? Porque senão não tem nenhum sentido você cantar, às vezes, uma coisa que é completamente desconectada com as suas emoções. Então, é necessário, sim. E aí, depois desse período que você estudou em Milão, você fica na Europa, faz outras passagens por lá, você volta para o Brasil? Como é que é dali em diante? Eu criei uma afetividade muito grande com Milão, principalmente cantei, sei lá, fiz mais de
50 apresentações em Milão. E aí fui para a Ásia, mas assim, na Itália principalmente, a Europa, acho que a base sempre foi a Itália. Depois eu também queria voltar para o Brasil, queria fazer coisas no Brasil. Eu não gosto muito do inverno, né? Então a gente vai entrar numa seara aqui que é muito complicada, assim, porque obviamente que todo mundo quando, você fez uma carreira internacional, vai buscando, enfim. Mas também acho que aí você começa a entender as suas próprias expectativas individuais e íntimas, pessoais, né? Que tem coisas que não te servem, e para mim o inverno é muito duro. Então eu optei em não morar definitivamente, né? Mas você não vai morar na Europa, o mercado está na Europa. E aí você tem que ter coragem, meu amigo, de fazer a sua carreira acontecer de alguma maneira, do seu jeito principalmente, né? E eu optei por não morar, fiquei indo muito assim, às vezes fazia, 9, 10 apresentações, praticamente uma ponte aérea, principalmente no ano de, 2012, assim, eu ia pra Itália como quem ia pro Rio de Janeiro, voltava. E aí depois com a pandemia ela fechou tudo assim, e aí também eu tava numa outra fase da vida, e aí vou retomar definitivamente essa alçada internacional a partir do ano que vem, não pela Europa, mas pela África, um retorno, inclusive a gente vai fazer uma ópera no Benin, né, na África, e aí finalmente reintegrar essa minha carreira pro cenário internacional. E falando em cenário internacional ainda, você cantou em Mônaco ali pro Príncipe, né? Queria saber como foi essa experiência também, como é que foi o convite, o que aconteceu ali? Essa é uma outra experiência curiosa, assim. E eu sempre começo contando uma história do Jean jovem, né? Porque essa professora Júlia, que ainda é a maior visionária que eu conheço, ela sempre dizia que eu tinha que tomar aulas de etiqueta e que eu deveria imaginar que eu fosse cantar para grandes chefes de Estado, para figuras polêmicas e importantes do mundo inteiro, assim. Eu dizia que não, falava, dona Júlia, eu acho que eu vou ficar aqui, vou ganhar o diploma da USP, vou ficar em Ribeirão, vou cantar nos eventos, casamentos, e tá tudo certo. Já era muito. E ela dizia, não, você tem que sonhar mais alto, vamos fazer aula de etiqueta, pra você estar pronto. Então, mas até nisso ela pensou. A dona Júlia, pra você ter uma ideia, quando eu tava já 18 anos, uns meses depois que a gente tava mais próximo, ela começou a pagar terapias. E eu tinha que ir no terapeuta uma vez por semana. Ela falava, você vai fazer terapia porque você vai fazer muito sucesso. E você tem que estar pronto quando o sucesso chegar. Uau. Pensa isso. E aí essa história de aula de etiqueta e tal, até que finalmente eu estava fazendo uma turnê com um coral italiano na Índia. E aí veio um convite por telefone, uma pessoa de Mônaco, olha, você gostaria de cantar na Ópera de Monte Carlo, a gente vai fazer uma gala night em homenagem ao Brasil e a gente quer apresentar um concerto de um artista brasileiro que fosse o artista representante do país. E nós escolhemos você. Não, claro, eu aceito, tal. Não, mas assim, é um convite feito pelo príncipe de Mônaco que depois vai te convidar para um jantar. E aí eu pensava nas aulas de etiqueta, meu Deus, será que eu vou Santa Dona Júlia. conseguir? E é uma coisa curiosa, porque obviamente você ir para Imagina, eu cheguei na Europa e tinha um helicóptero me esperando para descer no Principado de Mônaco. É todo um conto de fadas, efetivamente. Filme. Coisas que você nem imagina, assim. E foi muito gratificante, né? Porque é também um lugar, eu acho que eu já tinha sonhado quando era criança. Nossa, já pensou se um dia, né? Mas era tão distante que eu não podia imaginar que aquilo se concretizaria. Então foi muito gratificante tá ali com tantas figuras brasileiras. Felipe Massa, tinha gente que eu nunca imaginava que estaria ali me aplaudindo. Foi realmente muito, muito legal. Eu queria saber da experiência do jantar, como é que foi? Comi do jeito que eu sabia, do jeitinho que eu sabia, muito educado, por sinal. O chefe, que era um chefe português, assim, uma comida deliciosa. O príncipe foi super simpático, conversamos bastante, mas sem grandes necessidades das aulas de etiqueta. Mas eu gostaria de aprender, o aprendizado nunca é demais. É isso. Chega o momento do nosso programa que eu vou te passar um desafio. Quer escolher 3 peças de quebra-cabeça, 3 palavras que estão sobre a mesa, que mais fizeram sentido na sua história de sucesso até aqui. Eu vou dar recado de patrocinador, aí eu volto a saber quais as 3 peças que você escolheu. Pode mexer, pode fazer bagunça e pode escolher 3 peças. Qual é a verdadeira taxa de conversão do seu tempo?
Quanto de tempo você investe em prospectar cliente ou que deveria investir na prospecção? O BNI, a maior rede de business e networking do mundo, o investimento de tempo e o valor da afiliação são a base do retorno previsível e sustentável para o faturamento da sua empresa. Os números do BNI comprovam isso. Nos últimos 12 meses, ele gerou mais de 2,7 bilhões de reais em negócio para os seus membros. Pronto para ter um time que trabalhe por você? Acesse www.bnbrasil.com.br. Decoração é a arte de transformar espaços em histórias. Cada detalhe escolhido tem o poder de transmitir personalidade, criar memória e tornar a sua casa um reflexo de você mesmo. Na Casa e Decor da Jabu, você encontra peças que unem sofisticação e significado, pensadas para transformar ambientes em lugares cheios de estilo e aconchego. Porque decorar é muito mais que embelezar. É escrever histórias em cada espaço. Jabu, tudo em um só lugar. Materiais elétricos, hidráulicos, iluminação, decoração e bem-estar. Conheça o universo Jabu no www.jabu.com.br. E a Assisc é aquele tipo de parceiro que faz a diferença de verdade no dia a dia do empreendedor. Há mais de 90 anos, a entidade ajuda empresas de São Carlos com soluções que vão desde saúde e telefonia até consultoria jurídica e certificação digital. E para quem precisa vender com segurança, os serviços de crédito e cobrança são essenciais. A CISC conecta empresas, fortalece decisões e impulsiona resultados. Quer descobrir tudo o que ela pode fazer pelo seu negócio? Entre em contato pelo QR Code e fale com a CISC. Conseguiu escolher as suas peças? Escolhi, muito difícil, tá? Mas escolhi. Esse é o desafio. Mas escolhi. Bom, a primeira que eu escolhi foi fé. Pedi pra você mostrar só pra câmera a peça Aqui, que ó. você escolheu, fé. A primeira que eu escolhi foi fé. E eu acho que quando você tem fé, você automaticamente tem amor, né? Porque eu acho que a criação da vida foi um ato de fé, né? Ou seja, foi a própria vida, acreditar na vida. Vamos entrar aqui numa seara cósmica muito profunda, muito complexa, né? Mas eu acho que a fé e o amor, eles estão diretamente conectados, né? Quando existe fé em algo, existe amor. É impossível. E o amor, ele tem muitas variantes, né? Porque o amor é uma inteligência. A fé, ela é imperativa, eu diria. A fé é fé, ou você crê ou você não crê. O amor, ele tem variantes. Ele é uma semente, né? Tem árvore que cresce muito, tem árvore que demora para crescer, mas cresce. Tem árvore que frutifica muito, tem árvore que dá um fruto, às vezes tímido, mas frutifica. O amor, ele tem essa coisa de sazonalidade. A fé, ela é imperativa, mas quem tem fé tem amor. Quem tem fé tem princípios. Quem tem fé respeita o outro, né? Porque eu acho que está também intrínseco, assim. E aí, nossa, poderia dizer mais mil coisas, assim, né? Mas aí eu acho que junto com a fé tem a família e tem os amigos, assim, né? Ou seja, porque quando você fala fé, você fala vida, não tem como. E fé, todas as conexões, né? Fé e vida. Porque se você não conectar fé com vida, você vai ter fé em quê? Né? Então a fé, ela tem essa globalidade. Aí depois estudo. Eu acho que é essencial, né? A gente estudar, né? A educação, na minha vida, foi a maior ferramenta de transformação. Porque, se eu parar para pensar, óbvio que eu venho aqui e conto essa linda história de sucesso, né? Esse case de sucesso, mas o estudo, ele não é só feito para você ostentar uma figura de vencedor, mas ele é uma forma de você aprender a vida. Né? O estudo é uma forma de você enxergar a vida, de você se transformar, de você compreender o quanto o tempo transforma as coisas, né? E você ter comparativos e você aprender a se construir, né? Porque eu posso aprender aritmética e não ser matemático, mas eu vou saber que aquilo existe, né? Então eu acho que essa é a grande função do estudo, né? É você descobrir as coisas, né? Você ter a curiosidade de descobrir as coisas. E quando você descobre as coisas, você aprende a respeitar. E aí você aprende, enfim, aí vem o sucesso. No meu caso, o estudo me proporcionou a performance. Eu só consigo performar no palco, né, cantando em sei lá quantos idiomas, falando com destreza, cantando com destreza, com técnica, sempre por causa do estudo. Então o estudo está nesse lugar, assim, né, que me engrandece. Acho que o estudo tem essa possibilidade de te engrandecer de maneira genuína, assim, né?
Quando a gente fala de estudo, você também estudou oratória? Não, acho que isso tá... Isso também é dom, é acho talento. acho que tá na cara de pau, assim. E aí, o networking, né? O networking é você perceber que é impossível ser feliz sozinho, né? Ninguém faz nada sozinho. Então, todas as vezes que eu dou uma entrevista, que eu conto a minha história, eu não sou protagonista sozinho, né? Tem no mínimo 4 pessoas, no mínimo. Com J. Com J nesse caso. Mas tem muito mais gente assim, né? Esse networking, que quando a gente ouve a palavra networking, nos dias atuais eu tenho visto uma banalização dessa palavra, parece que a gente usa as pessoas, faz networking, então vou aproveitar o que você tem, eu pego pra mim. Eu acho que isso não é networking. Networking é você entender que aquela pessoa que está sendo um parceiro seu, que às vezes o propósito da sua carreira, né, ou seja, você, no meu caso, sou um artista, então eu estou no palco, eu tô no flyer, eu tô na internet, eu tô aqui na sua frente dando a entrevista, né, mas isso só acontece porque eu tenho um networking, ou seja, pessoas que usam da sua fé em mim. Então isso é network, é quando alguém acredita em você e você acredita naquela pessoa. E aí quando você tem network, automaticamente você vai ter gestão estratégica, você vai fazer bons negócios. E que só tem network quem tem que o quê? Credibilidade. Ninguém investe a sua fé em alguma coisa que não tem credibilidade. E empreendedorismo, ou seja, aí você vai crescendo, né? Você vai tendo a possibilidade de... E aí tudo isso pra quê? Por que você faz networking? Você achou que eu não ia falar, né? Pra ter sucesso e por um propósito. Nossa, ele usou todas as peças. Não brincando, eu não cara. tinha como incluir essa aqui, mas não. essa é muito íntima, que meus cachorros são minha vida. Quando você estava falando de networking, de conhecer pessoas e que isso faz gestão e tudo mais, veio na minha cabeça muito essa parte empresarial, né? De repente você tem sucesso, como é que foi fazer a gestão da carreira? Eu fui aprendendo um pouco, eu acho que eu tive um bom professor, tive um bom professor, eu acompanhei o João Carlos Martins durante uma década inteira, né, assim, então eu via todas as coisas acontecendo, e você aprende mais ou menos, olha, isso aqui funciona, obviamente que eu nunca me compararia ao tamanho da grandeza do João Carlos enquanto artista, porque ele alcança um público muito maior, assim. Mas o exemplo bom, ele te arrasta, né? Então você aprende. E você vai aprendendo. E aí fui conhecendo pessoas. Por exemplo, a Sandra hoje, que é uma grande parceira minha, né? Que envolve tudo isso daqui. E aí você vai aprendendo a gerir esse sucesso. Eu acho que o sucesso, ele precisa de gestão. Ele não pode ser um bom, o fulano estourou e tal. Acho que isso aí é perigoso. Acho que o sucesso é você realmente ter uma base muito sólida, assim, para que durante os próximos 30 anos você tenha uma projeção do quanto aquilo que você faz ainda vai ser útil dentro de uma sociedade. Você imagina o que é você ser um cantor lírico num mundo hoje as pessoas não assistem vídeo de mais de 30 segundos. Então, eu acho que está nesse lugar, assim. Para que um menino que está assistindo o programa, para alguém que tem um talento em casa e sonha, né, com a música, né, por onde começar? Por si. Por onde começar? Por si. É muito perigoso você dar conselho, eu acho. Eu tomei essa consciência de que é perigoso, principalmente perigoso com relação ao sonho das outras pessoas. Porque o sonho, de novo, é uma criancinha, né, que está dentro de uma outra criança, às vezes. Então, eu acho que tem que começar por si. E aí, obviamente, que se for um conselho prático, se você é um artista e não tem dinheiro para fazer aula de música, hoje tem inúmeros projetos sociais que te direcionam, né? Até a aula, tem a internet. Eu acho que começa pelo estudo, né? Então, começa por si. E o si é estudar. As pessoas querem muito sucesso antes do estudo, né? Isso não vai acontecer, né? Vai ter que ralar para chegar lá, né? Nunca. O estudo vai sempre vencer. A gente pode viver fases, mas daqui a pouco esse ciclo ele volta e fala, faltou, preciso estudar. Você não entregou isso. Quando a gente olha para trás, os lugares que você já cantou, qual foi o local mais inusitado? Quando eu estou aqui. O lugar mais inusitado que eu já cantei... Olha, posso te contar uma história muito engraçada. Com muito respeito, tá? Uma vez eu era muito jovem ainda, eu devia ter, sei lá, uns 16 anos, e a dona Júlia me botava pra cantar em tudo, absolutamente tudo, porque ela queria que qualquer pessoa me ouvisse. Não, você tem que cantar, as pessoas têm que te ouvir. Eu fui cantar num enterro. E aí, o problema é que eu escolhi um horário muito ruim pra cantar, porque
o caixão já estava abaixando. E aí, enquanto eu cantava, as pessoas que estavam segurando o caixão ficavam segurando. Então, coitados, eu cantando lentamente e as pessoas segurando o peso do... Então, acho que foi a coisa mais inusitada que eu já fiz enquanto cantava. E no palco, você já teve algum momento de apagão, de esquecer uma letra, de errar, de ter que se virar? Muitos. Porque, assim, depende muito do processo que você está vivendo. Por exemplo, quando você vai fazer uma ópera, eu canto ópera. Então, você vai fazer uma ópera, você passa um mês ensaiando aquilo. Todos os dias você vai lá. Então, um dia no ensaio você esquece uma frase de uma cena, mas aí você associa com um movimento, você associa com o olhar do outro colega que vai cantar e tal. Então, aí você tem um outro tipo de forma de memorizar. Quando eu vou fazer um show, por exemplo, a gente fez, semana retrasada, um show sobre o repertório das músicas que eu compus. Hoje a gente trouxe um repertório de música natalina, de música de fim de ano. Então, obviamente que é um outro processo, né? Então, sim, é muito comum, e se o erro for muito grotesco e perceptível, eu peço desculpas. Mas se vem um branco na cabeça, você para, a orquestra continua e você vai puxar aquela letra de volta em algum momento? Uma vez, por exemplo, eu estava numa situação em que eu tinha que cantar uma música que eu já tinha cantado centenas de vezes. Mas eu estava, acho que, muito cansado, muito estressado e tal. E, no meio... E eu estava cantando com uma pessoa muito importante, assim. E no meio, era uma música em inglês. Eu falei, e agora? Eu não consigo lembrar, não consigo. Por sorte, olha só o estudo. Eu falo inglês. E eu sou compositor, eu nem sabia. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a inventar frases em inglês e fui até lembrar a hora que eu ia conseguir lembrar a música. Então, digamos, os 30 segundos daquele gap de memória, eu usei o meu artifício de intelectualidade, que é falar uma outra língua, e depois eu continuei. Então, aí são as artimanhas que você tem de acordo com a experiência, né? E como é que você faz para lidar com o estresse, com a pressão, com a carreira e tudo mais? Tem algum lugar que você descarrega, algo que você gosta de fazer, na terapia, no esporte? Ou como é que você faz? Eu gosto muito sempre gostei muito de esporte. Primeiro, por vaidade, eu sempre gostei muito que você gosta? de fazer academia primeiro, tal. Aí depois eu descobri o surf, né? E aí me apaixonei pelos esportes... Por isso que ele não quer o inverno, então. Os esportes aquáticos, assim. Então, os esportes aquáticos, eu gosto muito de água, eu gosto muito do mar, de cachoeira. Água, pra mim, me faz muito bem. E os meus bichinhos, eu tenho 2 cachorros, o Caruso e a Clotilde, que hoje eu descobri isso, assim, né? Porque vivendo nessa vida meio atribulada, corrida, a gente acha que não tem tempo para se dedicar para outras coisas. E esses bichinhos, eles me fizeram entender que tem um momento de pausa. Por exemplo, o meu cachorro Caruso, ele come lentamente. Se ele vê que eu vou sair, então, ele demora mais 40 minutos para comer cada bolinha de ração, tipo, você não vai agora. E aí você vai aprendendo a relaxar, a deixar as coisas terem o seu próprio tempo. E acho que essa é a melhor maneira de você lidar com o estresse, é você respeitar o tempo, né? E fazer amizade com o tempo. Então, os bichinhos me ensinaram muito isso. E você já teve crises? Burnout, alguma coisa? Já tive depressão, tive uma depressão muito severa em 2018, pensei em desistir, né, da depressão carreira. Mesmo? De uma série de coisas, porque você vai entendendo a vida, né? Imagina você sair da realidade de Barrinha e estar no Principado de Mônaco. Você começa a criar certas comparações tolas, às vezes, ou ingênuas. Eu não estou aqui diminuindo aquela emoção, aqueles sentimentos que eu tive, mas tinha menos experiência para entender, né? Então, você acaba tendo problemas emocionais, e eu cuido, hoje com mais atenção, assim. E você tem algum hobby? Além do surf, eu sou um homem de poucos hobbies, porque eu gosto tanto do que eu faço. Trabalha muito. Que mesmo quando eu não tô trabalhando, eu tô cantando, assim. Então eu tô em casa, às vezes eu pego o violão e começo a cantar pra mim. Então eu tô nesse lugar, assim, eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. Então esse já é a minha distração, assim, também. E hoje, que música que tá tocando no seu carro, quando você vem de Ribeirão pra cá, toca o quê? A minha. A minha, inclusive uma música que eu tenho muito apreço, que chama Menino Encantado, que é uma canção que eu escrevi que fala sobre a minha infância, que fala sobre esse Jean que subia em cima do telhado, que cantava e que tem um gosto de memória muito doce sobre ser um menino do interior. E aí tive o
privilégio de ter ainda a participação especial do Gabriel Sater cantando junto comigo, tocando violão. Então essa música hoje ela tá no top 10, é a primeira, digamos, da minha lista. E aí, lista. pra quem quer ouvir o seu álbum novo, ele já tá no Spotify? Todas as plataformas, Deezer, Spotify, iTunes, YouTube, vocês podem ouvir. E a gente quer muito que essa música bombe nas rádios, em todos os lugares. Por favor, gente, ouçam, manda pros amigos, principalmente aqui, pessoal do interior, porque é uma homenagem a nós que somos do interior de São Paulo. Você é um orgulho de ouvir tua história. Eu já conheci, né? Eu já te vi cantar no clube ano passado. Me emocionei muito, né? E foi tão engraçado que eu virei pro meu marido, presidente do clube, e falei, nossa, eu queria tanto entrevistar ele um dia. E olha, você voltou, falei com a Sandra, deu tudo certo. Então acho que a gente pede pro universo, o universo devolve, né? Poxa, quero então agradecer ainda mais pessoalmente ao Clube de São Carlos Clube, que nos convidou novamente para estar aqui, né? Foi um concerto emocionante. Eu espero que esse seja novamente uma grande experiência, uma grande troca, e que a gente cresça nessa nossa parceria, assim. Tenho um carinho muito especial por essa cidade, tenho uma amiga querida que mora aqui, então muito obrigado ao São Carlos Clube por esse convite. Eu que agradeço. E a gente se vê em breve, então, na próxima peça do nosso Quebra-Cabeça.